pessoal, retornamos com mais um módulo, agora falando sobre as fontes seladas dentro da radioterapia, tá? Por que fontes seladas, né? As fontes seladas são as fontes que são utilizadas dentro do tratamento radioterápico, né? O próprio nome já diz, elas são seladas, então não existe a possibilidade de que o indivíduo que manuseia ter acesso com a radioatividade em si. Acompanhe comigo no slide, por favor. Teleterapia, fontes seladas, né? Radioisótopos, radiação gama, cobalto 60, césio 137, com alto potencial de energia. Radiação beta são mais superficiais, então é uma radiação que vai entrar em contato aí especificamente com a pele, né? O uso de colimadores, localizadores, laser e os imobilizadores. É muito importante que vocês tenham noção de que no processo radioterápico, a radioterapia, ela é trabalhada de maneira que, assim como nós, né, já vimos falando sobre isso, há necessidade de se proteger células saudáveis, né? Essas células serão protegidas por colimadores específicos, né? Que nós veremos daqui a pouquinho de que maneira são esses colimadores. Mas vamos lá falar de algo muito importante. Quando nós falamos de radioterapia, e as fontes que são utilizadas no processo de tratamento, a utilização desses elementos radioativos, ela entra, né, ela abrange aí uma área muito importante que são os radioisótopos. O que são os radioisótopos? Os radioisótopos ou radiofármacos são medicações, tá? São medicamentos, medicações, determinadas drogas que são utilizadas dentro da medicina que estão associadas a elementos radioativos. Qual que é a finalidade aí desse radioisótopo? A finalidade desse radioisótopo é justamente fazer com que haja uma maior evidenciação, né, de uma área a ser tratada. Ou seja, dentro do radiodiagnóstico, quando nós fazemos uso de um radioisótopo, esse radioisótopo ele tem como objetivo, né, ou o radiofármaco tem como objetivo marcar uma área que está sendo afetada, acometida por um determinado tumor. Isso faz com que a imagem fique muito mais clara, faz com que a imagem ela fique muito mais nítida, né, dentro do exame que está sendo realizado. Com isso, o profissional da área de saúde, no caso, um médico radiologista ou qualquer profissional que tenha solicitado, né, aquele exame, terá condições de evidenciar de maneira mais clara, de maneira mais prática, aquele tumor, aquela lesão, tá? Lembrando algo que é muito importante. Eu falei agora há pouco para vocês que o profissional da área de saúde terá a condição de diagnosticar aquela determinada lesão. Dentro, né, do quadro profissional, o técnico em radiologia, né, assim como no raio-x ou qualquer modalidade, né, da radiologia médica, radiologia nuclear, medicina nuclear, não pode fornecer diagnóstico. Você não pode se esquecer disso. O diagnóstico ele não faz parte, né, da nossa área de atuação. O técnico em radiologia, seja ele capacitado para qualquer tipo, né, de área radiológica, ele simplesmente irá realizar o exame. Ele não fornece laudo, ele não diz para o paciente se o paciente tem determinada lesão A, B ou C, não diz se está bem, se está mal, ou faz caras e bocas, né? A nossa responsabilidade é gerar um exame com qualidade, né, com bastante técnica, para que um profissional qualificado, nesse caso, um médico, tenha condições, né, técnicas de avaliar aquela imagem e, assim, fornecer um diagnóstico. Né? Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, na empolgação, a gente acaba, né, querendo comentar, tenta comentar, o paciente passa a lábia e você solta uma ou outra. Isso, infelizmente, para nós é muito perigoso. Então, tome cuidado. Né? Laudo médico somente com um profissional qualificado. E, nesse caso, é um médico, tá? De qualquer área. Não é necessário que esse profissional seja um radiologista, tá bom? Outra coisa que é muito importante, esses radiofármacos, eles têm como característica básica, no caso do tratamento radioterápico, fazer com que haja um princípio de colimação muito mais amplo.
ou seja, ele vai enfatizar, né, ele vai evidenciar de modo específico a área a ser tratada, né, para que o profissional ele consiga fazer todo um planejamento, né, durante aí o tratamento do paciente, né? Esse planejamento, ele envolve, em específico, realização de uma tomografia computadorizada, né? Porque essa tomografia, ela vai caracterizar, ela vai descrever para o técnico, para o dosimetrista, né? Ou, então, o médico radiologista, a área que realmente necessita desse tratamento, né? Justamente para se evitar com que níveis tão prolongados de radioatividade possam aí afetar células que são saudáveis, reduzindo, mais uma vez, o efeito biológico. Efeito biológico é algo que vocês vão ouvir em todo o decorrer do nosso curso, tá? Independente da disciplina, é como a ampola de raio-x, né? A gente sempre fala de ampola de raio-x, onde gera, a origem do raio-x. E os efeitos biológicos, eles precisam ser realmente considerados pelo técnico e pelo médico radiologista, porque, né, ele pode levar o paciente a se recuperar de maneira, né, mais rápida ou, infelizmente, pode levar o paciente a óbito, tá? Então, é algo que nós sempre iremos estar falando. Aqui nesse slide, se você está vendo, nós temos 3 tipos diferentes de fontes seladas, né? São 3 imagens, né, 2 superiores e 1 inferior, e essas fontes seladas, elas serão utilizadas aí em diferentes tipos de tratamento, né? Mas de que maneira essas fontes seladas, elas podem ser utilizadas? De diferentes maneiras, né? Ela pode ser utilizada com a colocação direta no paciente, né? Nós veremos isso daqui a pouquinho. Ela pode ser utilizada à distância, tá? Mas não há risco, né, para que o técnico manuseie? Não. A ideia dessa fonte ser selada é justamente a proteção em relação ao ambiente, né, em que ela se encontra, tá? Como são elementos radioativos, e a gente sabe que os elementos radioativos, né, podem trazer problemas à saúde do indivíduo, à saúde do ser humano, essas fontes, elas são produzidas, tá? Em um ambiente também muito restrito, com alta segurança, né? Infelizmente, o estado de Goiás é uma área, né, em que não há atuação, né, e campo de trabalho específicos. Então, São Paulo e inclusive outros países, né, por se tratar de fontes que necessitam de cálculos muito específicos. Então, um técnico em radiologia, ele pode atuar na produção dessas fontes, né, colocar essas fontes dentro de cápsulas específicas? Infelizmente, não, porque é uma atuação específica aí para físicos nucleares, né? Então, nós temos no estado de Goiás e outros estados do país, a CENEM, ou QNEM, né? Existe aí aquela discussão, é CENEM, é QNEM, que rege, que monitore, controla aí a produção dessas fontes, bem como o transporte, né? São fontes que são transportadas dentro de material biológico de risco, tá? Justamente porque existe o risco aí de contaminação, né? E como existem diferentes classificações para essas fontes seladas, né? Nós não iremos adentrar em específico sobre as classificações, mas estamos falando sobre a funcionalidade, né? Onde elas são aplicadas. As doses, elas são muito relativas. Por quê? Entenda que cada elemento, né, radioativo possui ali sua meia-vida. O que é meia-vida? A meia-vida é o tempo que esse elemento radioativo, né, precisa, é o tempo que ele necessita para perder o potencial energético. Então, considerando a distância, né, consideramos aí que essa fonte ela seja feita em uma cidade norte-americana, né, nos Estados Unidos. Então, nós temos algumas horas de viagem dos Estados Unidos até o Brasil. Então, é necessário se calcular uma dose muito maior para que esse paciente receba até a hora da realização do exame. Então, é necessário que, primeiramente, o paciente ele marque, né, a realização de um exame ou o seu tratamento, a sessão do seu tratamento, para que essa fonte, né, selada, ela chegue com um tempo hábil e meia-vida suficiente para que tanto o tratamento quanto o diagnóstico possa ser realizado. Professor, me diz uma coisa, se esse paciente, por algum motivo, ele perde o exame, pode-se guardar essa fonte selada? Não, não pode guardar a fonte selada. Por quê? Porque essa fonte, ela possui nível de energia suficiente para gerar um determinado efeito biológico.
No caso do tratamento, é uma marcação, né? Essa fonte, ela irá marcar em específico uma área. Então, se ela não possui energia suficiente para marcar essa área, tá? Infelizmente, a imagem não terá qualidade. E uma imagem sem uma boa qualidade, nós sabemos que pode gerar um falso diagnóstico, e um falso diagnóstico pode futuramente levar a um processo, né, dentro da nossa área técnica. Isso é muito comum a nível de Brasil. Tá? Então, o paciente, ele perdeu o horário do exame, e essa fonte selada, ela já perdeu sua meia-vida, infelizmente, ele não pode fazer uso mais, e ele perde, né, o valor que foi pago para a realização daquele exame. Tá? E nós estamos falando de fontes seladas que são muito caras, né? São exames de alto custo, 7, 8 mil reais. Temos exames mais caros, né? Justamente porque considera-se a produção aí desse radiofármaco, desse radioisótopo, para ser trabalhado dentro da radioterapia. No próximo slide, nós temos aí, nos próximos 2 slides, né? Eu coloquei para vocês 2 videozinhos que vão falar especificamente, né, sobre o balde de contenção dessas fontes seladas e também sobre a característica de algumas fontes seladas, tá? Então acompanhem aí os vídeos e voltamos daqui a pouquinho. Então esse aqui é o balde aberto, ó. Da outra vez eu mostrei pra vocês isso aqui, lembra? Que tava com essa etiqueta, cloro de sódio e frasco a vácuo. Aqui dentro se encaixa as tampinhas. Então aqui no balde seria que isso aqui, ó. Essa parte inteira. Então aqui dentro fica o molibdênio. Ele tem decaimento beta e meia-vida de 65, quase 66 horas. Então ele coloca aqui dentro o molibdênio. Cada 65 horas vai decair na meia-vida. Quando chega no estágio, ele se transforma em tecnésio, tá? Esse tecnésio que é utilizado no hospital para fazer o tratamento. E aqui vem esses vidrinhos, azul e um vermelho. Esse vermelho é o que estava escrito lá, ó, a vácuo, tá? Então dentro desses vidrinhos vermelhos não tem nada dentro. E dos vidros azul tem o cloreto de sódio, tá? Pela fonte selada, o radionuclídeo que está encapsulado. Eu tenho aqui um detector de radiação. O íon em cima. 16, 17, 18, tá? 24 microsievert, tá? Fonte selada, eu posso passar a mão que eu não estou sendo contaminado. Aqui seria o que? Uma blindagem, tá? Vou até abrir esse lado para vocês verem. Uma blindagem, tá vendo? A fonte de radiação fica lá dentro. Eu não tenho acesso a ela, mas ela está emitindo radiação. Aí ela fica aqui dentro para blindar os fótons gama. Fonte selada. Espero que vocês tenham entendido, né, aí o que foi falado nos 2 vídeos. São vídeos bem curtinhos, mas como nós não temos acesso a esse tipo de material radiológico, por questões de riscos, né, o vídeo ele já supre a nossa necessidade, tá? Em relação aí à radioterapia, à teleterapia, em específico, e o uso de fontes seladas, é muito importante, né, que nós, que se fale também aí sobre os processos, né, que são utilizados aí de imobilização de um paciente. Acompanhe comigo no próximo slide, ainda dentro da teleterapia e o uso de fontes seladas, que o exame que está sendo realizado com esse paciente, né, é um exame de crânio, de cabeça, pescoço, possível cabeça ou pescoço. Eu não posso afirmar para vocês com certeza. E você pode observar um feixe de laser passando, né, na região superior e também a presença de uma espécie de máscara, né, que está sendo colocada aí no paciente. Essa máscara é uma termo, né, é feita por um material termoplástico, tá? Considerada aí um imobilizador, justamente para evitar que o paciente se movimente durante as sessões. Essa máscara, ela pode ser trabalhada aí por um técnico, tá? Do lado esquerdo, nós temos um colimador, uma espécie de colimador. Esse colimador é colocado sobre o paciente, justamente para evitar aí
que esse paciente ele receba dosagens muito altas de radioatividade. Enfim, dois aspectos básicos ainda dentro aí da teleterapia é justamente o uso dos colimadores e o uso aí das máscaras termoplásticas, tá? O colimador é para evitar que o organismo ele receba radioatividade excedente, né? Então, assim, a maneira de proteger as células saudáveis é utilizando essa colimação. Mas engraçado que no raio-x, o colimador ele é utilizado justamente para que a radiação pegue naquele ponto específico, tá? Aqui na radioterapia, né, especificamente na teleterapia, é o contrário. Esse colimador ele vai ser utilizado justamente para que a radiação não pegue, não toque naquelas áreas, né, que o técnico, que o profissional de saúde considera desnecessárias. Enquanto a máscara termoplástica, ela tem aí como objetivo principal imobilizar o paciente, não deixando que ele se movimente, né? Por quê? Porque no caso de crânio, no caso de cabeça, é difícil, né, realizar uma colimação muito eficiente. Então, se o paciente se movimenta, ele pode perder qualidade aí no tratamento, tá? O próximo slide, né, quero que você acompanhe comigo, ele mostra, né, tipos de colimadores. Então, aqui eu tenho, nós vimos um colimador individual e aqui nós temos um colimador, né, em folhas. Então, são colimadores individuais que se juntam formando, né, dando condição de formar ali uma imagem, uma área específica, cobrir uma área específica. Então, veja bem que essa área que está destacada em amarelo é justamente essa área que vai receber aí as ondas radioativas, né, para que o tratamento ele seja mais eficiente. Então, aonde as chapas, as tiras, né, que geralmente são feitas de chumbo, se encontram, não vai haver o contato com a radiação. Então, a radiação ela vai, né, tocar, vai alcançar somente o lugar que está exposto, né? Então, é o local que está aberto. Voltando ao slide, nós temos aí modelos, né, de máscaras termoplásticas, que, como falei para vocês, tem como objetivo justamente imobilizar o paciente. Mas, professor, quem é que faz essa máscara termoplástica, né? Quem pode fazer, como é feito? Coloquei para vocês também um videozinho, né, autoexplicativo, tá? Que vou rodar agora para vocês, tá? Dê uma olhadinha no vídeo e já já a gente volta. As máscaras termoplásticas são acessórios feitos de material sintético e usados para o posicionamento e imobilização do paciente em tratamentos de câncer de cabeça e pescoço. Tais máscaras são confeccionadas antes de se dar início ao processo de simulação que antecede o tratamento. O procedimento de confecção dessas máscaras segue as seguintes etapas. É escolhido um suporte de cabeça para o paciente, com o objetivo de posicionar a coluna cervical de acordo com cada proposta de tratamento. O suporte é posicionado na mesa sobre uma base de acrílico, que servirá para fixar a máscara termoplástica. O paciente é então posicionado em decúbito dorsal, com a cabeça apoiada confortavelmente sobre o suporte. Em alguns casos, como na irradiação da laringe, ao confeccionar a máscara, é necessário que o paciente já seja posicionado com um retrator de ombros, que será usado durante todo o seu tratamento. Uma moldura com o material termoplástico é aquecida em água morna, a uma temperatura suficiente apenas para amolecê-la. Depois de aquecido, o material é colocado sobre a região a ser imobilizada, tomando a sua forma. Em seguida, já conformado ao paciente, é fixada a base de acrílico.
Depois de poucos minutos, o material termoplástico se resfria e enrijece, tomando a forma final desejada para a imobilização do paciente durante todo o seu tratamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido, compreendido, né? Qualquer dúvida é só me procurar nas minhas redes sociais. Então, essa máscara termoplástica, ela é feita por um técnico, né? Como vocês viram, em radiologia, e uma máscara para todo o tratamento, não para cada sessão, tá? Que fique bem claro isso. Então, há uma capacitação na moldagem, né? Hoje, essas máscaras, elas tomaram, né, diferentes características, até porque muitas delas são utilizadas em crianças, né? E criança, a gente sabe que é difícil de lidar dentro do âmbito da medicina. Por quê? Já tem medo de agulha, tem medo de jaleco, né? Quando entra numa sala, né, com um acelerador linear, já se assusta, tem medo de doer. Então, o ambiente hoje ele é preparado de modo que a criança ela receba isso com mais facilidade, ela absorva isso, né, com impactos menores e facilite, assim, o trabalho do técnico e o tratamento pelo qual ele vai se submeter, tá? Ainda dentro da teleterapia, é importante nós entendermos a questão do planejamento, tá? Então, esse planejamento, ele é feito através, como falei para vocês no início, através aí de uma imagem tomográfica, tá? Nesse caso, imagem tomográfica em 3D, quero que vocês acompanhem comigo no slide, por favor, tá? Então, o técnico, ele tem a condição, né, de durante a realização do exame, utilizando-se aí os radiotraçadores, demarcar a área em específica pelo qual o paciente irá se submeter, né, ao tratamento, de modo a não errar. E a imagem, né, as imagens, ela deixa isso muito claro para nós, tá? A segunda imagem, ela foi, né, projetada com múltiplas incidências, ou seja, aqui você percebe que é uma lesão na coluna vertebral, tá? Infelizmente, eu não consigo diagnosticar para você qual seria essa vértebra, porém, justamente por se tratar de uma área, né, com uma amplitude muito grande para probabilidade, possibilidade do desenvolvimento de uma lesão, aqui esse planejamento ele foi feito utilizando, assim, de várias incidências, ou seja, vários ângulos foram utilizados justamente para que o técnico, né, e também um médico radiologista, ele não erre o seu diagnóstico, tá? Então, tenham sempre a certeza e a noção de que, antes de se planejar, né, antes de se prescrever qualquer tipo de tratamento radioterápico, é muito importante que se tenha em mãos todo um planejamento, e esse planejamento ele será sempre feito através de imagens, né, com um alto poder, um alto índice de resolução, justamente para que a lesão, né, o tumor, digamos assim, ele seja muito bem evidenciado e possa ser tratado aí com uma precisão muito mais ampla, né, muito mais concreta, dando assim para o paciente total perspectiva, né, de superar esse momento difícil, tá? Eu finalizo com vocês, né, mais um módulo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero vocês para o próximo módulo, que é bastante interessante. Obrigado, até mais.